Estamos em Évora, no café, na cafetaria Snack Bar Cantinho da Tibilete, para um acontecimento único que eu tenha conhecimento, pelo menos na cidade de Évora. Estamos na semana que tem a ver, no fundo, com a inauguração de uma exposição que assinala a carreira, acaba por assinalar a carreira do piloto brasileiro Ayrton Senna. Esta semana assinalava-se aqui o nascimento dele e estamos com uma exposição bem original. Vamos saber mais detalhes com César Almeida, um dos responsáveis máximos desta cafetaria, que nos vem contar aquilo que está visível em Évora neste março de 2012. César, temos aqui várias recordação, várias memorabilia de Ayrton Senna. Em caso concreto, porquê e o que é que temos aqui? Porquê? Porque eu já tinha estes quadros em casa há uma série de tempo e coincidiu voltar a achá-los no momento em que Senna comemorava o seu aniversário. É uma coincidência feliz. Depois também temos o filme que, como pelo menos a maior parte dos fãs e admiradores de Senna sabem, ganhou vários prémios, incluindo o documentário de Sundance. E também temos revistas da época em que ele infelizmente faleceu. Temos uma ou duas miniaturas só e uma réplica do famoso boné da Nacional, que o acompanhava sempre. E também uns livros que foram feitos como uma homenagem. Muito bem. Em relação a estes retratos, a estas fotografias que estão aqui em exposição, também têm uma história própria. Elas estiveram presentes, na altura foram utilizadas para uma outra exposição. Exatamente. Estas fotografias, estes retratos, vieram de uma exposição que foi organizada em 2004 pelo jornal Autosport. Foi feita esta exposição em Matosinhos e no Cascais Shopping. Conjuntamente com estes quadros estava o Lotus amarelo, exatamente igual àquele quadro que ali está, e também capacetes originais da Fundação Ayrton Senna e mais algumas réplicas de automóveis. Houve uma história gira nisto que foi 3 anos depois, mais coisa menos coisa, em 2007, estes quadros foram oferecidos a mim como prémio, por assim dizer, dos bons serviços prestados ao Autosport. E já na altura, o Ricardo Miranda, que era o diretor de publicidade do Autosport, me disse que no caso de eu querer utilizá-lo para fazer uma exposição, era que ele via com muito bons olhos e era uma homenagem sempre engraçada. Tive para o fazer há 3 anos, não tive essa hipótese, porque foi tudo muito em cima da hora, e agora, com a tal coincidência feliz de ter achado os quadros, achei que estava na altura de mais pessoas terem a oportunidade de ver o quadro, porque os quadros têm, além de fotografias simbólicas do Senna, também têm sempre cada quadro tem uma frase que foi dita pelo próprio Ayrton Senna, que, como toda a gente sabe, era uma pessoa muito, como dizer, faltam umas palavrinhas agora. Mas pronto, era uma pessoa eloquente naquilo que dizia e de facto eram sentidos. Sim. E que passados uns anos continuam a fazer muito sentido. Sim, era muito filosófico e foi sempre uma pessoa, nestes aspectos, extremamente séria, extremamente responsável e que tinha metas de vida e que sabia traduzi-las por palavras e pronto, era uma personalidade muito própria e um carisma muito próprio que ainda hoje sobrevive à morte dele. Muito bem, César, e naturalmente como apaixonado do desporto motorizado e do karting em caso concreto e também nas corridas, o que era para ti, ou quem era para ti a Ayrton Senna, um ídolo? Um ídolo, sim. Aliás, dá para notar, não é? Foi não só para mim, mas marcou uma geração. Havia sempre aqueles que o amavam e que o detestavam, como é o teu caso. Seria bem testar, mas está bem, mas havia outras preferências, sim. Sim, mas pronto, tem um carisma muito próprio, uma coisa que falta muito nos pilotos hoje em dia. E marcou uma geração de pilotos, marcou a geração posterior de pilotos e ainda hoje continua a marcar uma geração de pilotos. Tu conheces o Tomás nunca ouviu a correr e Masqueiro. Exatamente. Tu conheces o Tomás, por exemplo, e o Tomás é um daqueles exemplos que nunca tendo vendo o Senna correr, mas assistindo a grandes prémios, sabendo histórias e por aí tem um carinho enorme pelo Senna, como se o tivesse visto a correr. E a Tibilete também, pois. Esquece-me do pormenor. Esquece-me do pormenor. Não é por acaso que há muitas pessoas, e desde que eu tenho esta exposição, muitos me têm dito isso, pessoas que eu não sabia que gostavam de Fórmula 1, me têm dito que praticamente deixaram de ver Fórmula 1 desde que Ayrton Senna morreu. Sim, isso foi. Já ninguém se levanta às 6 da manhã ou às 7 da manhã para ver as corridas como havia. Ele não monopolizava só o Brasil inteiro a ver corridas de Fórmula 1, como também Portugal, o Japão e mais uma série de países. Foi o expoente máximo da Fórmula 1 nessa altura. Naquela rivalidade de Senna-Prost, havia depois Piquets, havia Rosbergs, havia Nigel Mansell, havia uma série de bons pilotos nessa altura em que a Fórmula 1 estava nivelada pelo talento. Não como atualmente, que infelizmente temos metade com muito talento e temos metade com muito dinheiro. E é uma época de ouro da Fórmula 1 que está, no fundo, aqui representada. Muito bem. César, o dia 1 de maio de 1994 foi o fim de uma época
de ouro da Fórmula 1, nada mais foi igual a partir dessa data, mas foi um homem que desapareceu, mas também foi, no fundo, a Fórmula 1 em si que desaparece da maneira como nós a conhecíamos, e recordar os grandes prémios logo de seguida, depois da fatídica prova de São Marino, que se viam-se retas com chicanos no meio. Foi muita coisa que mudou no dia 1 de maio de 94. Não foi só Ayrton Senna que morreu, mas morreu com ele também uma parte da Fórmula 1. Será isso? Sim, morreu. Morreu o interesse, morreu a espetacularidade, morreu, no fundo, o carisma da Fórmula 1, porque nunca mais houve nenhum piloto com o carisma. Schumacher ganhou 7 campeonatos, não tem carisma como este tinha, nem ele, nem Prost, nem pouco mais ou menos. E cá está. Depois, entretanto, o talento foi sempre substituído pelo dinheiro. Houve uma coisa boa, que foi a segurança melhorou substancialmente, e atualmente temos carros horríveis, mas extremamente seguros, em que há acidentes completamente loucos e não morre ninguém, e muito poucas vezes ficam feridos. E depois cá está, o que estava a dizer há bocado. Acabou aquela geração, acabou aquela motivação que levava as pessoas a levantarem-se às 6 da manhã ou a fazerem diretas para ver os grandes prémios. Atualmente, se calhar, muito pouca gente faz isso, só mesmo os grandes aficionados da Fórmula 1 em si, pela essência, não por pilotos, não por marcas, não pelos carros. Perdi-me. Está bem. César, esta exposição foi inaugurada então esta semana e vai estar a decorrer até quando? Vai estar a decorrer até dia 8 de Abril. Há muitas pessoas que gostavam de viver, que não estão em Évora neste momento e que querem viver. Dia 7 há uma corrida de automóveis aqui perto e então vão... Karts. Vai haver muita gente que vai vir também nessa altura. Quem quiser vir, isto é de Borla. Infelizmente a nossa cidade, como sempre, quem quer fazer alguma coisa nunca tem visibilidade nenhuma. Há poucas pessoas a virem ver, mesmo sendo de Borla. Portanto, quem quiser aproveitar, quem seja aficionado do tema, especialmente, está à vontade. E está mais alguma coisa incluída nesta amostragem? Está prevista a vinda também de mais algum detalhe para esta exposição? Algum conhecido? Alguém queira acrescentar um bocadinho mais e também para ver esta exposição? Quais são os comentários, no fundo, de quem já esteve cá e viu esta inauguração? Olha, quem tem vindo mais ver são mesmo as pessoas da cena, como é óbvio, ficam aqui. É rara a pessoa que não sai daqui com lágrimas nos olhos e que não recordam. Quando é o visionamento do famoso documentário em que há a cena da morte de Senna, não há ninguém que fique indiferente, porque faz silêncio, fica tudo de olhos molhados, no fundo. Quem vem ver? Pilotos, alguns pilotos de karts, provavelmente virão um ou dois pilotos também. Há pessoas que querem vir, mas também não tenho certeza que venham cá. E provavelmente no futuro iremos acrescentar a esta coleção um sítio mais adequado para uma exposição deste tipo, com mais motivos de interesse e provavelmente também com pessoas que... Eu quis fazer isto agora, na altura ainda não foi possível, e com pessoas que privaram de perto com Senna, que trabalharam com ele inclusivamente e que foram companheiros de equipa e adversários na mesma pista. Estamos a falar nisto no futuro. Muito bem. Poderá ser uma coisa engraçada. César, há aqui várias imagens. Vamos terminar precisamente agora esta nossa reportagem. Qual é a imagem que escolhes como o símbolo máximo da Ayrton Senna e desta exposição? Já agora vamos aproveitar, a Paula naturalmente vai nos acompanhar nessa escolha dessa imagem e vai mostrar naturalmente a tua escolha. Eu escolheria uma que no fundo é a mais óbvia. Que é mais? É mais óbvia, para mim. Para mim é a mais óbvia. Que é a famosa corrida de Senna no Estoril. Foi onde ele se deu a conhecer aos portugueses, principalmente. Foi a primeira vitória em 85, com um circuito completamente inundado em condições impossíveis. Impossíveis não estava lá a conduzir, em que ele ganha com uma volta de avanço sobre todos, menos o segundo classificado, que mas ficou bastante distante, e que provou a todos que era o que faltava só, a sua virtuosidade ao volante, e o que ele fazia, especialmente quase impossível de fazer à chuva. Esta para mim é a mais marcante, porque no fundo é a primeira vitória e coincidiu ser no Estoril. Infelizmente nunca mais o conseguiu fazer no Estoril, mas teve muitas vitórias mais. Por acaso, talvez estava aqui aquela ali também, só por uma questão de simbologia. Ainda hoje, esta. Ainda hoje, Senna é considerado o rei do Mónaco, ninguém tem tantas vitórias lá. Lá estão as filmagens também? Lá estão as filmagens de Monte Carlo. Da volta fantástica a este circuito. Sim, mas esta infelizmente é aquela volta em que ele desperdiçou 55 segundos de avanço que tinha sobre o Prost, porque queria dar uma volta de avanço ao Prost, que foi seu arqui-rival, o seu inimigo de eleição, e aqui foi quando faltava um bocado de cabeça. Terminamos então com esta do Mónaco, precisamente pela vitória. Exatamente, ainda hoje, passados quase 18 anos da sua morte, continua a ser o rei do Mónaco com o recorde de vitórias do Mónaco, que não é, como toda a gente sabe, é o circuito mais exigente do mundo da Fórmula 1. Muito bem, César, os meus parabéns pela escolha, por esta reportagem estar disponível, e fica também os votos de que essas pretensões de futuro sejam realizáveis, e claro que o 16 válvulas vai estar à disposição daquilo que puder fazer dentro da medida do possível. Vamos naturalmente ajudar nisso. Claro. Obrigadíssimo então. Obrigado e parabéns. Gostado, mesmo não gostando do Senna. Obrigado, parabéns.